Olá, seja bem-vindo ao Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas que debate as principais notícias e os bastidores da política mineira e nacional. Eu sou a Silvia Pires, repórter de política do EM. Aqui comigo a minha colega de editoria, Alessandra Mello. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Silvia, pelo convite novamente. Aqui com a gente também hoje o também repórter de política, Andrei Megre. Seja bem-vinda, Andrei. Obrigado, Silvia. E hoje a gente também recebe a repórter da editoria de cidades, Clara Maris. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, Silvia, mais uma vez pelo convite. Então, a gente começa o nosso primeiro bloco falando sobre um movimento importante dentro do PT de Minas Gerais, que homologou, a partir do grupo de trabalho eleitoral do partido, o nome da prefeita de Contagem, Marília Campos, como a candidata do partido ao Senado Federal. É um passo relevante, mas ainda falta, como o Andrei vai contar para a gente mais para frente, a palavra final do Diretório Nacional. Mas, como a gente conversou aqui com a Marília na segunda-feira, ela esteve aqui no nosso estúdio, ela fala que ainda precisa desse aval do próprio presidente Lula. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa decisão e o que isso quer dizer no eixo aqui político de Minas Gerais. No segundo bloco, a gente fala sobre a mudança partidária que ultrapassa ali os limites de Goiás e tem um reflexo direto em Minas Gerais, que é a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD. Ele saiu do União Brasil e agora entrou para esse novo partido, que é o mesmo partido do nosso vice-governador Matheus Simões, que pretende concorrer ao governo de Minas. Então, a gente vai falar um pouco sobre o peso dessa movimentação e o que isso pode significar aqui nas articulações na sucessão estadual. Para fechar o terceiro bloco, a gente traz um tema que acende um alerta ambiental aqui no estado. No domingo, uma estrutura de mineração transbordou ali na divisa entre Ouro Preto e Congonhas e trouxe um novo alerta aqui para a gente, que é um estado que já teve outros crimes ambientais. A gente lembra de Mariana, Brumadinho, e coincidentemente esse transbordamento aconteceu 7 anos depois, no aniversário de 7 anos da tragédia de Brumadinho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Clara está aqui porque ela esteve na cobertura. Então é isso, gente. Muita coisa para a gente conversar. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso primeiro bloco. Para que eu seja candidata, eu tenho que colocar algumas condições. Então, uma delas, ser abraçada pelo presidente Lula. Eu quero que ele fale: Marília, você é a minha candidata do meu coração. Eu quero esse chamego do presidente Lula, né? E quero também que o PT, a partir da sua decisão de me acolher como candidata ao Senado, que garanta toda a infraestrutura necessária para que eu tenha uma boa campanha, porque são 853 municípios e não dá para brincar. Ser voluntarista e falar: olha, eu faço campanha na caminhonete, que eu sempre fiz campanha. Não, eu preciso de estrutura para fazer campanha, de coisas para que eu possa me locomover, de jornalistas para fazer rede social, enfim. Eu preciso fazer uma campanha, porque eu acho que pela primeira vez o PT terá as condições para ter uma boa candidata. Pela primeira vez não, mas eu serei uma boa candidata com chances eleitorais. Você ouviu aí agora a Marília Campos, prefeita de Contagem, comentando um pouco sobre essas articulações para que ela seja a candidata do PT ao Senado nesse ano. Marília esteve aqui com a gente no estúdio na segunda-feira e colocou um prazo até fevereiro para que o PT batesse o martelo sobre a sua candidatura, que estava ali em termos para serem decididos desde o ano passado. 2 dias depois dessa entrevista que ela deu aqui, o Diretório Estadual do partido divulgou uma nota confirmando a homologação do nome dela para ser a candidata do partido na disputa ao Congresso. E agora essa decisão segue para a direção nacional. Na conversa com a Marília, ela comentou sobre um desejo de que a base de apoio do Lula colocasse apenas um nome nessa candidatura para que não se dividisse. Isso, não se dividisse ali os votos. O que acabou não sendo confirmado nessa nota que o diretório emitiu. O Andrei acompanhou essa parte
ficou ali um pouco Pelo aberto, contrário, né? O PT falou que está articulando essa segunda vaga, porque lembrando que nesse ano vão ser cada partido, cada federação tem direito a mandar 2 candidatos, né? 2 candidatos serão eleitos para o Senado em cada estado. E o PT disse que está articulando com outros partidos, com a base do Lula aqui em Minas Gerais, para desenvolver essa nova candidatura, contrariando a vontade da Marília, né? Como ela falou aqui justamente na entrevista. Ou seja, soltou uma nota dizendo que a Marília é a candidata, mas não atendeu a exigência dela de ser a única candidata, né? Lembrando que o PT, nas eleições de 2019, né? Que foi a eleição que o Jair Bolsonaro se elegeu, o PT... 18, perdão. Nas eleições de 2018, presidenciais de 2018, Minas Gerais também tinha 2 vagas no Senado. Concorreu Dilma Rousseff e Miguel Correia Júnior. A Dilma aparecia em todas as pesquisas eleitorais em primeiro lugar. Quando abriu as urnas, ela era disparada em todas as pesquisas, a primeira opção para o Senado dos mineiros. Abriu-se as urnas e a ex-presidenta Dilma não foi eleita senadora de Minas Gerais. Foi 4º lugar, né? Em função dessa questão, que são 2 vagas, né? Então, o eleitor no pleito desse ano, ele dá 2 votos, né? Para o Senado, né? Ele escolhe um candidato e outro. Então, acho que o temor da prefeita de Contagem é que nessa divisão dos votos, não sabemos se o outro candidato seria do PT ou seria, por exemplo, numa coligação possível, coligação com outra legenda, Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, ela poderia ficar de fora. E sendo que é a candidata que aparece também no campo da esquerda, bem colocado. Mas, pelo visto, a nota foi ou não foi, né, Andrei? Porque não é o que ela queria, né? Sim. E o governo e o PT guarda essa vaga, com certeza, guarda a segunda vaga, por uma composição. Tudo está atrelado à definição do cenário estadual. Essa semana adiantou um pouco, né, Silvia? Assim, a gente teve uns avanços aí com essa questão do Pacheco dar uma sinalização mais clara de que pode ir para a União Brasil, pode ser candidato, semana que vem se encontra com Lula. Então, enquanto não tiver essa definição de como vai ser a composição, eu acho que a Marília vai ficar, infelizmente, sem ter essa resposta concreta, porque a nota dizia, né, PT sanciona o nome da Marília, mas deixa em aberto que está negociando uma outra vaga, né? Ainda não é uma pré-candidatura oficial, né? Como a Silvia falou, depende ainda da executiva nacional do partido, na prática, oficializar essa pré-candidatura, mas todo mundo já trata como virtualmente, ela já é uma pré-candidata, já tem feito um discurso em tom de campanha também, né? Nas últimas semanas a gente viu ela dando entrevista não só aqui no jornal, mas em outros colegas também. Então a Marília já aparece com esse nome importante assim, para a articulação política do PT em Minas. Tem uma coisa interessante na matéria de hoje da Ana Mendonça, que ela conversou com a Marília depois desse anúncio do diretório, mas na apuração dela, ela viu que a esquerda, desde a redemocratização, não teve nenhum candidato vencedor ali no Senado. Então, desde a Constituição ali em 1988, não só o partido do PT, mas todos os partidos do espectro da esquerda não conseguiram eleger nenhum em Minas, Senado, né? De Minas Gerais ali. É isso mesmo. Mas a Marília aparece bem nas pesquisas, né? Parece que vai ser uma candidata bem competitiva. E o Senado é a casa legislativa em disputa nas eleições do ano que vem, né? Sim. O bolsonarismo aposta todas as fichas no Senado, quer ganhar a maioria absoluta do Senado, não só com os candidatos do PL, mas com as outras legendas, para o plano claro declarado de, com a maioria absoluta no Senado, conseguir aprovar a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que já está preso, condenado, cumprindo sua pena na Papudinha. E também as ameaças ao STF, né, a questão do impeachment dos ministros. Isso, bem lembrado. Tem sido uma pauta bem importante para a direita. Tanto que o presidente Lula também parece que vai reforçar o Senado em outros estados, né, puxou a Gleisi para concorrer, vai puxar o Haddad para poder concorrer por São Paulo, né, para fazer esse contraponto e esse confronto nessa disputa aí por essa casa legislativa que é importante, né, e onde partem os pedidos de impeachment, parte de lá, então por isso é importante ter o comando do Congresso, dessa Câmara Legislativa que é o Senado, né? É isso, a gente vai acompanhar ainda mais para frente o que vai acontecer, né, com a Marília,
se vai ter ali um apoio também do PT. E a própria conversa que ela disse que ela quer ter com o presidente Lula, que ela fala na entrevista aqui que ela quer ter esse afago do presidente e esse momento de conversar ali pessoalmente com ele sobre esse projeto que ela tem para o Senado. Então, é isso. Porque ela não pode deixar a prefeitura assim, né? Ela é uma prefeita, ela já está no 4º mandato no comando da Prefeitura de Contagem, ela foi prefeita reeleita, virou deputada estadual, depois virou prefeita novamente, foi reeleita em primeiro turno, com uma votação expressiva. E ela é bem quista também em Contagem, né? A administração dela lá é bem avaliada pelos moradores. Desde o início. É isso mesmo. Ela é a prefeita do PT também, da maior cidade, a maior prefeitura que o PT tem no país também, então tem essa importância muito grande para o partido. Ela foi a primeira mulher a comandar a Prefeitura de Contagem. E então ela precisa ter essa garantia, porque deixar uma prefeitura que ela acabou de ser eleita, ela tem um ano, né, nesse segundo mandato, por uma disputa meio incerta, por isso o desejo dela de ser a única candidata. Sim. Porque aí a esquerda concentra o seu voto, apesar de que no campo da esquerda deve ter outra candidata também, que é a Aura Carolina, né, que vai sair pelo PSOL. Então, se tiver mais um nome aliado ao campo da esquerda, serão 3 opções, o que divide o voto, os 2 votos do Senado, e pode não dar muito certo, como aconteceu com a ex-presidente Dilma, né? Isso. Esperar para ver, né? O PT ainda segue aí nesse banho-maria ainda, mas faz parte do jogo. O PL também não tem definição própria. Política vai mudando assim, no final acho que vai ter essa definição mesmo, que está muito atrelada à questão nacional, né? Na tábua da beirada lá, quando estiver chegando o prazo de final de registro de candidatura, quem sabe, 4 né? de abril, né? 4 de abril é o prazo para desincompatibilizar. A Marília precisa dessa definição antes, porque ela precisa deixar a prefeitura até 4 de abril. Agora, já para fazer o registro das candidaturas é até agosto, né? Também por isso que ela colocou esse prazo até fevereiro, porque, como a Alessandra falou, ela precisa desse momento de preparar a Prefeitura de Contagem para fazer essa transição. E ela vai deixar a prefeitura para o PSD, né? Né? Que é o partido que é da base do Lula, mas que deve ter candidato próprio à presidência da República, que é o assunto do nosso próximo bloco. Isso. Né? Então, vamos passar para o nosso próximo bloco aqui. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que venho de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional numa eleição em 2026. Nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD. E ao lado desses 2 colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair daqui, candidato, terá o apoio dos demais. Isso aí, Caiado, Ratinho, uma alegria para nós, porque antes da nossa aspiração individual como agentes políticos, vem a nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança para as pessoas. Esse é o compromisso do PSD. A gente constitui aí um partido que reúne pessoas que pensam o Brasil, que querem fazer a diferença. A gente não precisa pensar igual em todos os temas, a gente precisa pensar no Brasil. E quando a gente é capaz de pensar no Brasil acima de tudo, pode ter certeza, a gente constrói um país diferente a partir desse processo eleitoral que vem pela frente. Seja bem-vindo, prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem, acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá! Então, com a filiação do Ronaldo Caiado ao PSD, o partido agora tem 3 governadores que se dizem ali possíveis candidatos à presidência e se coloca agora num movimento de tentar uma terceira via de alternativa a uma disputa pelo Palácio do Planalto.
O governador de Goiás, como você ouviu aí no áudio anterior, ele anunciou a sua desfiliação do União Brasil na terça-feira e já no mesmo dia se filiou ao PSD. E aí agora a gente tem esse movimento de disputa pelos votos da direita. No campo bolsonarista, quem provavelmente vai ser o candidato é o Flávio Bolsonaro, que já foi colocado pelo próprio ex-presidente Bolsonaro como o seu nome escolhido para dar continuidade ao legado dele. E quando a gente fala ali nesses três governadores, que são o Caiado, o Eduardo Leite e o Ratinho Júnior, eles se colocam ali como uma via para se colocar fora do bolsonarismo, embora não sejam contrários ao bolsonarismo. Não quer dizer que eles têm uma ruptura com essa linha, mas que eles vão podem se colocar ali como uma terceira opção. E isso fala muito também sobre as eleições aqui em Minas Gerais, que a gente tem o Matheus Simões, que saiu do Novo e se filiou ao PSD também para conseguir um espaço maior de disputa. A Berta Macarrum, que é a nossa colunista que publicou dois textos nos últimos dias que explicam um pouco essa movimentação, né? Como a Alessandra tinha falado até no último bloco, essa possível filiação do Rodrigo Pacheco à União Brasil e o que isso tem a ver ali com a movimentação do PSD. Ainda é uma incógnita, né, como é que vai ser o palanque aqui em Minas Gerais, considerando que o Matheus Simões é muito próximo, obviamente, do governador Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, mas o Matheus Simões está no PSD e o PSD provavelmente vai lançar um desses 3 governadores como candidato. O Caiado é o que aparece mais vocal, né, mas parece querer mais ser candidato, mas provavelmente vai sair um candidato desse partido e a gente tem que ver quem que o Matheus Simões vai apoiar dentro desse palanque. Porque até na filiação dele no PSD, ele foi perguntado sobre isso na coletiva de imprensa e falou que, independente do que acontecer, ele vai apoiar o Zema. Só que é estranho, né? Um candidato de um partido apoiar um candidato de outro, só por causa dessa articulação estadual. E ele pode apoiar o Zema, caso o PSD lance candidato, que é o partido do vice-governador hoje, Matheus Simões, ele pode apoiar o Zema, mas informalmente. Sim. Né? O Zema não vai poder aparecer no programa eleitoral dele, ele não vai poder aparecer no programa eleitoral do Zema, então fica uma dificuldade. Agora, eu acho que essa ida do Caiado para o União Brasil é uma sinalização muito clara de que o União Brasil não deve ter candidato a presidente da República. O Caiado, a gente publicou isso na edição de sábado passado no Jornal Impresso, até numa matéria que tratava sobre a possibilidade da ida do Pacheco para o União Brasil. O Caiado se reuniu na semana passada com o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, e já voltou para Goiás logo na sequência, na mesma semana, dando entrevistas lá em Goiás, dizendo que talvez tivesse que mudar de partido para ser candidato a presidente. O que rapidamente aconteceu, né? Ele deu essa entrevista lá em Goiás na quarta-feira. Na segunda-feira ele já estava filiado. Então, acho que é uma sinalização bem clara de que União Brasil, que é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve ter candidato. União Brasil presidente. União Brasil tem muita dificuldade para montar os palanques nos estados, né? Tem estados que não aceitam uma aliança com o PSD, não aceitam uma aliança com o Lula, não aceitam uma aliança com o PP, então tem muitas divergências, então a tendência mesmo é que a União Brasil não tenha candidato a presidente da República, libere os seus filiados no Estado para apoiar os seus candidatos que quiser, também, dependendo da configuração das eleições, um apoio informal, porque quando você forma uma aliança, uma federação partidária pelas regras eleitorais, você não pode abrir espaço para outro, né? Você tem que se comportar, a federação, principalmente União e PP, ela tem que se comportar como se fosse um partido. Então fica bem claro, e também acho a saída do Caiado uma sinalização de que pode estar, sim, então, cada dia mais consolidada a ida do Pacheco para a União Brasil. Lembrando que na sexta-feira o Pacheco se reuniu com o Alcolumbre, com parlamentares do União Brasil que não quiseram dar entrevista em ONU, não quiseram falar sobre o que aconteceu, mantiveram um silêncio sobre o que aconteceu nessa reunião, sobre quem estaria também nesse almoço do Alcolumbre com o Pacheco, mas assim, o quadro está desenhando aí de uma redução do que a gente imaginava que seria um amplo número de candidatos
da direita, da extrema-direita e do centro para concorrer contra o presidente Lula, está tendo uma redução. Talvez tenha mais candidato, porque a Berta até fala isso na coluna muito boa aí, né, de que há um estímulo por parte do PL, que o PL teria um interesse em mais candidaturas no primeiro turno para dividir os votos que o Lula possa ter, com medo de uma eventual vitória do presidente no primeiro turno. Algumas pesquisas já apontam essa possibilidade. Outras não, né? As pesquisas são sempre um retrato do momento, mas não é uma hipótese 100% descartada, né? Essa possível filiação do Pacheco à União gera outra confusão, porque a União, o PP, a federação, em tese apoia o Matheus Simões aqui como pré-candidato ao governo de Minas, né? Inclusive o Marcelo Aro, que é do PP, um importante aliado do governador Romeu Zema, discursou na filiação do Matheus Simões do PSD, confirmou esse apoio, só que aí ele teria essa instabilidade. É uma aliança que, em tese, já estava confirmada, e se o Pacheco realmente entrar para o União Brasil, mesmo ele concorrendo ou não, né, ao governo de Minas, isso traz um problema para a candidatura do Matheus Simões. E o Aro é o candidato do Matheus Simões ao Senado, né, da chapa do Matheus Simões. Mas, gente, está até rolando um boato nos bastidores de que o Simões seria trocado pelo Marcelo Aro na disputa pelo governo de Minas. Ainda é uma coisa de bastidor, mas ela vem, assim, crescendo. Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade da troca, porque realmente o Simões tem muita proximidade com o governador e tem o apoio do governador, mas política é como nuvem. Né? Tudo muda. Tem uma ferramenta, embora nas pesquisas ele ainda pareça como desconhecido, ele tem uma ferramenta muito boa, que é a máquina pública. Ele vai assumir o governo de Minas assim que o governador deixar, né, o cargo. O Zema pretende se candidatar à presidência, então ele deve assumir ali, pelo que dizem, em meados de março, e aí ele vai ficar um tempo ali no meio da candidatura sendo governador. A gente já tem visto ele também ampliar as redes sociais dele, fazer mais posts, tentando buscar justamente essa popularidade. Tem feito posts bem humorados também, às vezes nem só sobre política, né? Então, tá nessa luta já. E em posicionamentos para a imprensa também, quem mais tem falado é o Simões, então... E mesmo quando o Zema fala, o Simões sempre tá ao lado, assim, dá pra ver um esforço em construir essa imagem. E essa coisa do Simões ainda tá na lanterninha nas pesquisas, não tem muita relevância, só a gente lembrar do exemplo do Fuad aqui em Belo Horizonte, que era o último, parecia muito mal nas pesquisas, e com o tempo na televisão, que é uma coisa que o Simões está trabalhando para ter bastante tempo na televisão, com o tempo na televisão, com a exposição da campanha eleitoral, ele foi para o segundo turno e virou prefeito, né? Não assumiu o mandato porque faleceu, não está comandando o município porque faleceu antes do segundo mês do mandato dele, mas essa questão da pesquisa da baixo desempenho, porque o Simões tem um baixo desempenho nas pesquisas, realmente, né, não consegue evoluir, apesar de toda a exposição. Ele passou a aparecer muito ao lado do governador, nas próprias redes do governador, que a gente vê que é claramente uma estratégia de marketing eleitoral, né? Os dois fazem posts juntos, aparecem um na página do outro, né? Todas, como a Clara diz, todas as entrevistas, todas as ações do Estado praticamente são feitas somente pelo Simões, até porque o Zema está com uma extensa agenda de campanha, de pré-campanha presidencial. Fora do Estado. Né? Praticamente governador pouco visto aqui em Minas Gerais, nessas agendas. Né? Então, tem ainda também, nesse campo também do Simões, que estava tudo parecendo mais definido, deu agora essa meio que reviravolta, essa estagnada aí nas definições, e acabou que uma campanha acabou atrelada à outra, né? Uma campanha do PT, que o PT não tem candidato, a esquerda não tem candidato, acabou que agora está tudo um pouco atrelado a essas definições nacionais, mas acredito que até abril, maio, né, começam as convenções, maio, junho, as convenções para definição de candidatura. Esse cenário, com certeza absoluta, vai estar mais definido, né? Aguardar para ver. Muitas emoções. É isso, vamos passar então para o nosso terceiro bloco. Então, no domingo, 25 de janeiro, uma estrutura de uma mina da Vale transbordou e atingiu rios, córregos, e chegou a atingir também uma mina vizinha de uma outra mineradora, que é a CSN Mineração.
e causou ali diversos transtornos. Felizmente não teve nenhuma vítima. No momento ali do transbordamento tinham cerca de 200 funcionários nessa mineração vizinha. E, coincidentemente, foi um caso que aconteceu ali 7 anos, no aniversário de 7 anos da tragédia de Brumadinho, do crime ambiental. E, novamente, envolvendo uma mineração da Vale. Não foi o caso de uma mina de rejeito, era, na verdade, uma estrutura de contenção, né? Mas, ainda assim, é um momento que chama a atenção e que traz a memória do medo que Minas Gerais já tem há muito tempo, depois das mortes, depois ali desses impactos ambientais que a gente teve. A Clara e a Alessandra, elas estavam de plantão no dia e acompanharam desde o primeiro momento que a informação começou a chegar. E como que foi, assim, como que essa notícia chegou e o que vocês foram descobrindo nesses primeiros momentos? Logo no início da manhã, a gente recebeu informações, não da Vale, mas de fontes ligadas à CSN Mineração, de que um dique havia se rompido e uma grande quantidade de água tinha invadido o escritório administrativo da mineradora em Ouro Preto. Em um primeiro momento, como toda apuração de ocorrências de grandes escalas, assim, ficou muito incipiente o que de fato tinha acontecido. Ao longo da manhã, a gente teve a confirmação de que foi um transbordamento, né? A Vale trata como um extravasamento de água em uma cava, que é um buraco, para conter água pluvial e água da mineração. E essa cava teve esse transbordamento na mina da fábrica, que fica em Ouro Preto. Foram cerca de 263 mil metros cúbicos de água, que carrearam também um pouco de resquícios de minério, porque afinal não era da cava, mas ela vai passando por toda a estrada, que a gente já sabe que em Congonhas e Ouro Preto tem uma discussão desses resquícios de minério, tanto na vegetação vizinha, as barragens, quanto nas estradas, e invadiu o almoxarifado da CSN, deixou funcionários ilhados. E essas foram as primeiras informações, assim. Nós vamos ter um posicionamento oficial da Vale por volta de 5 horas da tarde. O vazamento foi durante a madrugada, 12 horas depois. Isso depois de muita insistência. E uma das questões que foram mais citadas durante essa cobertura foi que a Vale, em nenhum momento, acionou a Defesa Civil. A Defesa Civil, tanto de Congonhas, estadual e de Ouro Preto, foram acionadas pela CSN depois do extravasamento. E meio-dia, assim, nenhuma Defesa Civil sabia de fato o que tinha acontecido. Tinha uma informação de que poderia ser uma fake news, poderia ser só porque estava chovendo muito, né? Essa última semana a gente teve muitas chuvas, principalmente na região central. E durante a tarde, à noite, né, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, a CEMAD, todos estiveram na mina da fábrica, na Vale. E, por fim, só o prefeito de Congonhas e o Corpo de Bombeiros deram uma coletiva, deram uma satisfação sobre o que de fato aconteceu. A Vale foi falar oficialmente na segunda-feira, por meio do vice-presidente, e a todo momento ela está negando que houve uma ruptura desses diques e dessas cavas. A questão é que na segunda-feira, assim como houve esse delay, né, do anúncio desse primeiro extravasamento, a gente teve a informação que durante a tarde de domingo, enquanto as defesas civis e os órgãos de proteção ambiental estavam dentro da Vale, houve um segundo extravasamento de água em uma mina próxima, que fica a cerca de 20 quilômetros da mina da fábrica. E, pelo que a gente soube, assim, apesar dos órgãos estarem lá dentro, eles também não foram comunicados desse segundo extravasamento. Assim como o primeiro não teve comunidades atingidas, era também um dique de água, não tem rejeito de minério, como a gente teve em Mariana e Brumadinho, e a metragem é bem inferior, né? A gente fez um cálculo, seria 1% de Brumadinho. Mas é muita água. E o que é muita água? A gente vê nos vídeos, é impressionante, parece um rio entrando. Em Brumadinho, né? Não, nesse... Aqui foi 263 mil
metros cúbicos. Metros cúbicos. Em Brumadinho foram milhões, mais de 200 milhões de metros cúbicos extravasados. É interessante, né? É isso, né? Esse atraso na comunicação, né? Porque essa coisa da fake news, a gente enlouquecido, os repórteres correndo atrás da confirmação da informação, o bombeiro não sabia, a Defesa Civil não sabia. A Defesa Civil de Congonhas disse pra gente, não, isso é fake news. Isso é fake news porque está chovendo muito e o nível do rio subiu. E isso a gente acha que é fake news, mas mandamos pessoas para lá. Ou seja, é um absurdo que vaza esse tanto de água que, segundo o prefeito de Contagem, de Congonhas, perdão, ele foi carreando tudo que encontrava pelo caminho. Então, lixo, mato, pedra, atingiu o rio Goiabeiras, que, segundo o prefeito, já é um rio morto pela mineração. Do Goiabeiras foi para o Maranhão, que é um rio afluente do Paraupeba. Para quem não se lembra, a bacia do Paraupeba foi destruída pelo crime da Vale, né? Destruída pelo crime da Vale, não sobrou nada. A bacia do Paraupeba hoje é uma bacia morta, né? Até hoje tem lama, peixe morto, ninguém pesca mais. Então, é muito... E ele falou também, né, Clara, sobre que ficou surpreso o prefeito de Congonhas por não ter... Por essas estruturas não serem monitoradas, né? A nossa repórter de Gerais, Isabela Cacheta, ela estava em Brumadinho para cobrir as homenagens às vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, e ela foi deslocada para a Vale em Congonhas, e lá o prefeito disse em coletiva que ficou surpreso que, apesar de não ser uma barragem de rejeitos, é muita água sendo comportada em uma estrutura. E ele percebeu que não havia monitoramento em nenhuma estrutura de dique ou contenção de água da Vale. Se houvesse um rompimento, as cavas são muito grandes. Se de fato houvesse um rompimento, o estrago teria sido muito maior. Claro que não nos parâmetros de Brumadinho e Mariana, mas ele aponta exatamente isso. Não, independente do que está sendo comportado, é necessário haver um monitoramento. E ele até informou, que foi uma questão que me chamou a atenção nessa coletiva, que durante o rompimento, os funcionários da Vale não notaram que havia algo de errado. No entanto, que só quando a equipe de 5 horas da manhã chegou, que foi notado esse extravasamento, e mesmo assim nenhum órgão responsável foi acionado. A Alessandra até citou a bacia do rio Paraupeba. O comitê esteve nas duas estruturas da Vale que tiveram ocorrências, e eles constataram que com o extravasamento, houve rompimento de 3 reservatórios temporários na mina da Viga, que foi o segundo extravasamento, o extravasamento durante a tarde de domingo. E eles até pediram alguns relatórios sobre qual é a real situação dessas estruturas. Porque isso causa um temor na população, né? A população de Congonhas já vive sob medo, né? Quem conhece Congonhas e, por exemplo, conhece a mina de Casa de Pedra, ela fica no topo de um morro e a cidade fica no pé dela, né? Se acontece alguma coisa com essa mina, destrói Congonhas, acaba com a cidade, que é um patrimônio, além da população, um patrimônio histórico importantíssimo, né? Nacional. Então, é lamentável, né? E lamentável que isso aconteça no dia exato dos 7 anos do rompimento da barragem lá em Brumadinho, no Córrego do Feijão, que deixou 227 pessoas. 227 pessoas mortas. Né? Uma ainda, acho que não foi um corpo encontrado. Ainda não, uma pessoa ainda, o corpo não foi encontrado. Uma destruição ambiental enorme, e esse problema é que acontece novamente. Os parlamentares se manifestaram, parece que já vai haver um pedido de convocação das pessoas das minas para prestarem um esclarecimento na Assembleia Legislativa, vão também já acionaram, né, o Ministério Público para que apure essas causas, porque o Estado não pode ser refém nas minerações. A mineração é um ativo muito importante para Minas Gerais, né? É a nossa principal commodity. Minas Gerais tem esse nome não é à toa, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Não falta recurso para essas mineradoras para que elas tenham cuidado na garantia da segurança das pessoas. E 3 dias depois das ocorrências, o governo de Minas, por meio da SEMAD, decidiu multar a Vale em 1,7 milhões.
milhão. 1,3, a maior parte dessa multa é por não ter noticiado as ocorrências, pela demora. E 400 milhões pelos danos ambientais causados porque foi constatado. A Vale insiste em dizer que em todas as notas, em todas as entrevistas, que não houve rompimento nem houve dano ambiental. Mesmo assim, o governo de Minas constatou, a AMM também constatou que houve esses danos tanto nos leitos dos rios próximos, apesar deles já estarem mortos por conta da mineração, mas mesmo assim eles aplicaram a multa e a Vale tem 10 dias para apresentar um plano de recuperação para essas regiões afetadas. O prefeito de Congonhas, só falo Contagem, porque a gente estava falando da Marília no bloco anterior, o prefeito de Congonhas, na primeira entrevista, disse houve um dano ambiental grave para o município. Né? Houve um dano ambiental, atingiu os rios, carreou rejeito. Né? Até então não foi as análises que foram feitas, não apresentaram os resultados, ainda não saíram, porque são demorados mesmo, mas eles disseram que a turbidez da água ficou 10 vezes maior. A gente sabe que também estava chovendo, então a chuva carrega muito sedimento, lama e tal, mas eles disseram que é muito incomum para a época do ano, para o período de chuvas, e por isso eles perceberam os danos ambientais justamente pela turbidez da água. Chega a ser impressionante, né? Quanto tempo, né, gente? Nós, repórteres, talvez vamos continuar cobrindo crimes ambientais praticados pelas mineradoras e pela Vale, grande mineradora, que tem um recurso enorme, né? Poderia tanto investir, né? Para que na prevenção, no descontingenciamento das minas, para que isso não aconteça mais. E se a gente pensar que se tivesse havido de fato um rompimento, ele teria atingido outra mineradora, que não tem barragem de rejeitos, mas tem bacias de contenção. Entanto que a CSN informou que as 2 bacias de contenção deles conteram, né, a maior parte da água extravasada, mas vamos supor, né, que pelo pior, que se tivesse acontecido alguma coisa, seriam 2 mineradoras, 2 estruturas, várias estruturas sendo afetadas. Então, o problema teria sido bem maior. Parece que as duas mineradoras são vizinhas uma da outra, né? Elas são vizinhas, na mesma área, na mesma região. Uma pega um pedaço de Congonhas e Ouro Preto e a outra só em Ouro Preto, né? Um dano ambiental em mais um município, mais um dano ambiental na conta da Vale em Minas Gerais. Mas agora, a gente teve manifestação das deputadas ali da Assembleia. Teve alguma manifestação do governador? Que eu tenha visto, nem do governador, nem do Matheus Simões. O governo soltou uma nota, né? Deu uma coletiva com os órgãos... No dia soltou uma nota assinada pelo Defesa Civil, Bombeiro, Polícia Militar, e deu uma coletiva... Essas entidades, né, deram uma coletiva, mas um posicionamento do governador... Pessoal. Uma postagem no Instagram. Ou no Twitter. Essa ferramenta hoje, onde as pessoas fazem política institucional. Que costumam ser frequentes, né? Onde os políticos fazem política. Uma ferramenta que, chamada Instagram, nada. Eu acho que valeria a pena, principalmente porque foi numa data muito simbólica, né? Quando chegou a notícia que tinha a informação que tinha acontecido, né, algum problema em uma barragem da Vale, no dia 25 de janeiro, todo mundo já ficou muito receoso. Então, o medo, eu imagino assim, o medo da população de Congonhas e de Ouro Preto, apesar de não atingir as cidades, mas tem muita zona rural, muitas comunidades rurais próximas às barragens. O presidente do sindicato do Metabase Inconfidentes disse para a gente que não foi acionada a sirene, nenhuma sirene tocou para informação sobre vazamento de nada. Também teve isso, né? A CSN informou que eles conseguiram conter a situação, porque como eles perceberam que era água e que não havia a chance de chegar em nenhuma comunidade, eles acionaram os próprios protocolos de resguardo, né, em situações de crise. E o Corpo de Bombeiros também não foi acionado. Em um primeiro momento houve a informação de que eles teriam sido acionados, mas teria tido um delay, porque parte, né, dos comandos da região estavam em Brumadinho para as homenagens, mas depois foi confirmado que não houve acionamento do Corpo de Bombeiros e só a Defesa Civil foi informada. Eu acho que se a situação tivesse sido diferente, né, aí sim as sirenes teriam sido acionadas e o Corpo de Bombeiros também.
papel da imprensa, né? Porque, na verdade, quem pegou a informação foi a imprensa, quem correu atrás dela foi os jornalistas, quem pressionou para que fosse publicizado foram os jornalistas. Então, a importância do jornalismo na vida do cidadão, fazer essa ressalva aqui, né, para a nossa profissão tão importante, para a cidadania, para os direitos humanos, para a defesa do meio ambiente. Né? A gente segue acompanhando esse caso, né? Ao longo da semana tivemos várias reportagens e vão vir outras mais. Se você tiver interesse em acompanhar, é só acessar o nosso portal, am.com.br. Todas as matérias que a gente comentou aqui ao longo do episódio estão abertas ali no nosso site. Quero agradecer a presença aqui da Clara. Seja bem-vinda para voltar outras vezes. Trabalhou essa repórter, hein, no Domingão? Todos trabalhamos. Obrigada também, Alessandra, André. É um prazer. Obrigado. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana.